em nome de Jesus, nós oramos, porque é Ele e somente Ele, aquele que intercede ao Pai por nós. Então, hoje pela manhã, nós vamos ter aí a oportunidade de estar falando sobre um tema, já está ali a tela, tá? Esse tema fala sobre a treliça e a videira. E nós vamos trabalhar aqui durante alguns domingos. E é importante que os irmãos acompanhem. É importante que os irmãos estejam, acima de tudo, interessados em fazer parte da videira. É algo de forma muito gloriosa, fazer parte, tomar parte, desenvolver todo este processo de vida na videira. Porque quando a gente planta alguma coisa, a gente espera que floresça, não é isso? Quem tem planta em casa sabe muito bem disso. Fica verde, vai crescendo, começa a dar frutos. Por quê? Está se cuidando dessa planta. E a planta tem vida. E nós somos uma planta. No jardim de quem? No jardim do Senhor. Tá bom? Então eu quero começar aqui lendo um texto da palavra de Deus que está em João 15, verso 5. João 15, verso 5, diz o seguinte, e eu quero que todos que encontraram aí, que não encontrou, vai recitar comigo. Vai recitar comigo, porque esse texto está falando de algo muito importante. O texto vai dizer o seguinte, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está falando isso aí? Salomão? Ah, Jesus? Ainda bem. Então ele está dizendo que ele é o quê? A videira. E nós somos o quê? Fazemos parte dessa videira? Parece que o pessoal também em dúvida aí. Fazemos parte dessa videira? Se nós fazemos parte dessa videira, ele vai dizer o seguinte, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa, é porque temos vida em Cristo Jesus. Vocês creem nisso? Então, tá bom. Então, nessa manhã, o que eu quero trazer aqui para vocês é sobre esse tema, a treliça e a videira. As igrejas são a mistura de treliça e videira. Mas, pastor, peraí. O que é treliça? O que é treliça? Treliça é nada mais, nada menos que um instrumento, uma organização, uma estrutura. Quem já teve oportunidade de em casa ter chuchu, quem já teve oportunidade de ter maracujá e chamadas plantas trepadeiras, não sei se vocês conhecem isso aí, é da minha época e da irmã Josefa. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque geralmente o que ela faz? Ela começa a enramar, ela começa a subir. E aí aqueles, né, que conhecem as plantas, eles fazem uma espécie de treliça. Por quê? Porque essa treliça vai servir de sustentação. E ela vai enramando todo aquele, como é que dizer, aquela sustentação, né?
que pode ser feito de madeira, né? Tem muitas treliças aí bonitas, né? Faz tudo bonitinho, depois pinta, né? É muito bonito. Tem outras que não é só de madeira, não. Às vezes coloca lá alguns, vamos dizer assim, alguns fios, né? Amarra-se lá e tal, e ela pega lá e vai crescendo. Bem, eu quero que os irmãos entendam isso para que a gente comece a trabalhar a treliça e a videira. E quem é a videira? E quem é a videira? Sim, mas eu quero que vocês vão um pouco devagar. Nós estamos falando da treliça. Eu falei do maracujá. Falei do outro, qual foi? Chuchu. Quem é a videira aí? Chuchu e maracujá. Tá? Esses são os frutos. Por que você fez isso? Para ajudar esse fruto a desenvolver. E ele ter um lugar. Para não ser criado assim, né? À toa, não. Aí você organizou tudo direitinho, aí ele vai crescendo. Tá bom? Para a gente chegar daqui a pouco lá. Para a gente entender esse processo de forma paulatina e compreender, acima de tudo, o lugar de cada um, a finalidade de cada um. Tá certo? Nós vamos caminhar aí nesse mês de outubro, ou no mês de setembro. Hoje nós vamos falar sobre a treliça e a videira, depois a mentalidade que nós precisamos desenvolver na igreja a respeito disso. A frutificação, o chamado, a graça, o treinamento, o crescimento, os cooperadores, os aprendizes e o começo da gente colocar em prática tudo isso que nós vamos aprender. Tá bom? Então, o que é que nós queremos? Olha só. As igrejas são uma mistura da treliça e a videira. É a estrutura, é a infraestrutura da igreja para se obter, nutrir e manter membresia. Nesse momento aqui, vocês estão em que lugar desse complexo? Vocês estão sentados nos bancos, não estão? O que é o banco? A treliça. Vocês estão vendo aqui, olha para cima, tem iluminação aí? O que é isso? Treliça. Vocês estão aqui, tem ventilador, se quiser pode ligar. Isso é o quê? Treliça. Isso o que é que eu estou colocando ali? A infraestrutura, a estrutura que está sendo montada para abrigar quem? Os frutos. Entendeu? Está dando para entender, gente? Para abrigar os frutos. Mas não para por aí não, tá? Só estou tentando aqui fazer que os irmãos percebam para que a gente prossiga. E quando eu comecei a ler esse livro, porque isso não saiu da minha cabeça, está aqui, Colin Marshall e Tony Payne. São dois pastores canadenses que descreveram. Mas, pastor, é mais um processo, é mais algo assim que desenvolve um movimento? Não. Eu não vou falar de movimento. Eu vou falar de vida na treliça. Porque, gente, não adianta você trazer movimentos, porque movimentos passam. E vocês vão ver, caminhar do estudo, que a gente vai estar mostrando o que é que cada um precisa fazer. Você em casa tem planta? Quem tem planta aqui em casa? Pronto. Pouquíssimas pessoas têm planta.
Mas essas pouquíssimas pessoas que têm planta em casa, como é que vocês fazem para cuidar dessa planta? Rega, aduba, poda. E aí, quando é algo frutífero, depois o que é que você faz? Colhe o quê? Os frutos. Estão percebendo? Então, tem alguém cuidando lá. Você não deixa secar e morrer, não. E a igreja precisa saber disso, precisa desenvolver isso. E aqui nós temos várias videiras. O que é isso? Em outras palavras, várias vidas. E como é bom quando a gente cuida, viu, Miriam, dessa vida que está do seu lado. Viu, Josefa? Quando você cuida dessa vida que está do seu lado. Vida cuidando de quê? De vida. Aí você usa muitas vezes, não é? Conversa, não é? Né? Sim? Conversando, apoio, ora. Então a igreja precisa despertar para isso. Ah, pastor, mas isso eu já sei. Está fazendo? Para que essa plantinha continue florescendo e dando frutos? É uma pergunta. Muito bem. Então está aqui, ó, que eu botei ali, para se obter, ó, nutrir, nutrientes e manter a membresia. Não podemos esquecer disso, tá? As igrejas são a mistura disso. O que é isso? Nós estamos aqui misturados com a estrutura. Se vocês forem lá dentro, tem mais estrutura. Inclusive, a estrutura hoje estourou um cano d'água, as crianças estão em outro lugar, estão no gabinete pastoral. Inundou tudo. É estrutura. Então, alguém tem que ir lá cuidar daquilo para continuar servindo. Porque senão, daqui a pouco, a gente vai entrar nadando lá, né? Então, não é esse o critério. Então, a membresia são as pessoas ganhas, capacitadas e nutridas em Cristo Jesus. Videira. Pessoas capacitadas. Nós estamos aqui nesse momento fazendo o quê? Capacitando a igreja. Para fazer o quê com essa capacitação? Levar outras pessoas a dar frutos. Nós somos ali capacitados e nutridos em Cristo. Por isso que eu li o texto aqui. Sem mim, ninguém pode fazer nada. Cristo é o centro das nossas atenções. Nós somos cristocêntricos. Tudo passa por Cristo. Tá? Bem, vamos lá. Eu quero estar trazendo aqui agora uma diferença para que a gente entenda melhor. Porque eu vou, daqui a pouco, fazer aqui um embaralhado de coisas para que a gente desperte para essa questão. Olha só, videira. Prega o evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, vê pessoas convertidas, mudadas e crescendo para a maturidade neste evangelho. Esse é o trabalho de quem? E quem somos nós? A videira. Esse é o nosso trabalho. Nós precisamos pregar o evangelho. Porque se cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, se cremos que o Senhor é o nosso Deus e Pai, nós vamos pregar o quê? Que Cristo ressuscitou. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Então nós vamos pregar isso aqui. Para quem? Para as pessoas. Não é isso? A gente tem que pregar para outras pessoas. A gente vai pregar para a parede. Porque se vocês saírem daqui, eu vou pregar para quem? Para a parede? Para a treliça? Não posso pregar para a treliça. Eu tenho que pregar
para pessoas. Eu tenho que ensinar pessoas. Treliça não entende nada. Treliça serve. Treliça tem o seu objetivo, mas ela não é a nossa finalidade. E tem uma coisa aqui que eu coloquei ali, no poder de quem? Do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos move. Podemos dizer aqui, parafraseando, que é o adubo, né, da nossa vida. Ele que nos impulsiona, ele que nos alegra, ele que nos fortalece. Porque lá no currículo dele está dizendo, é aquele que vai fazer você lembrar. É ele que vai fazer você lembrar. E o Senhor tem feito nos lembrar muitas coisas. Porque iniciamos aqui fazendo o quê? O que foi, Vanusa, que nós iniciamos aqui fazendo? Orando, dizendo, meu Senhor, eu quero carro, eu quero casa. Agradecendo. Vocês percebem? Porque nós iniciamos agradecendo, porque o Senhor está crescendo em nós. Porque pode ser que a gente não comprou o carro que a gente quer, mas estamos maduros. E precisamos amadurecer nessa caminhada, senão não vale a pena. Nós precisamos amadurecer todos os dias na presença do Senhor, porque somos frutos na videira do Senhor. Então, essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. Nós não podemos jamais esquecer disso. Isso é um trabalho constante, não para. A igreja precisa pensar nisso. A obra da igreja do Senhor, da videira do Senhor, é de plantar, regar, fertilizar e cuidar. Não adianta você pegar uma planta muito bonita, colocar num jarro muito bonito, e que o jarro, o que é o jarro? Para a gente, a treliça, e não cuidar. Não cuidar do jarro? Não. Da videira, da planta que está lá. Você tem que cuidar, você tem que colocar água. Eu tenho uma pessoa em casa que toda noite tem que dizer, chega lá, bota a mão nas plantas, está seca as minhas plantinhas. Aí vai colocar água. Aqui está assim, aí cuida. Isso é todo dia. A igreja do Senhor é a mesma coisa. Todo dia, você começa o dia fazendo o quê? Levantando e tomando um café da manhã, não é isso? Aí você levanta, agradece a Deus, não é isso? Porque você está cuidando da vida. E aí você, às vezes, né, em muitos momentos, e aqui as mamães principalmente, o que elas fazem? Porque existem mães, né, como é que diz, de leite, né? E tem mães que são do ventre, né? Porque você sabe que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dar leite e vem outra e amamenta. Mas tem mãe de ventre, que nasceu de dentro dela, né? O filho. E aí o que é que você faz quando levanta de manhã? Ora por aquele filho. Pelos filhos, né? Melhor dizendo. Você ora pelo seu pai, você ora pela sua mãe, você ora por esse Brasil, você ora pelas vidas. Então, nós precisamos fertilizar todos os dias e cuidar de vidas. A igreja, ela está instituída para cuidar de vidas. Não foi para construir templos bonitos. Podemos até construir, podemos até fazer, mas o objetivo não é este. Podemos fazer muita coisa na igreja em termos de estrutura, mas o objetivo não é este. O objetivo é cuidar de vidas. E aqui estamos,
precisando cuidar do outro. Tá certo? E a treliça? Igrejas precisam de alguma estrutura. Eu disse que a videira e tal, falei do caqueiro, falei aqui da treliça, e a gente não pode esquecer disso aqui, tá, meus irmãos? As igrejas precisam de uma estrutura e apoio para a obra. Nós lá dentro temos uma sala para as crianças. O que é isso? Uma treliça à disposição de apoiar a obra com as crianças. Isso é importante lembrar, porque, então vamos acabar com toda a estrutura. Não é isso, pelo amor de Deus, eu estou dizendo que ela tem a sua importância e tem o seu lugar. Precisa que a gente compreenda que aquela sala só vai funcionar se tiver vida. Só vai funcionar, só vai resplandecer se tiver vida. Na sua casa pode ser a casa mais bonita de Camaçari. Mas se não tiver vida, é uma casa bonita. Por isso que eu digo muitas vezes que as pessoas se enganam muito. É o seguinte, a gente pode ter uma igreja bonita. E a nossa igreja é bonita, tá, gente? Nossa igreja é bonita. Talvez vocês não saibam disso, mas as pessoas que vêm aqui pregar, visitar, dizem, poxa, essa igreja é bonita. É bonita. E eles descobrem mais boniteza ainda quando veem vocês louvando, cantando, engrandecendo o nome do Senhor. Por quê? Porque, olha só, o que é que... Falar aqui de carro, que eu gosto de carro, tá? Que é para que serve um carro sem roda? Você sabe para que serve? O máximo que é um carro sem roda. Porque se você compra um carro, é para você se deslocar. Se você está numa igreja, é para abençoar. Não adianta você dizer, minha igreja é bonita, mas é uma igreja abençoadora. É uma igreja que fertiliza o solo para que nasça alguma coisa. E não é nascer contenda, não. É nascer comunhão. É nascer paz. É nascer fortalecimento. Então, o que eu estou dizendo é isso aqui. Existe um gerenciamento. À medida que o ministério cresce, a treliça também precisa ter atenção. O que é que acontece? Nós temos sonhos, crescer cada vez mais. E aí, um deles se concretiza toda terça e quinta-feira. Quem já viu aqui a meninada correndo para um lado e para o outro, jogando bola, nesse espaço aqui, né? É muito bom. Por quê? Porque o espaço, ele precisa estar disponível para abençoar. E na quinta-feira, lá atrás, aqui bem atrás, quem já foi lá sabe muito bem o que é que acontece na quinta-feira. Quem não sabe o que acontece, eu vou dizer, bem baixinho. Nós contamos com algumas mulheres, e aqui vem um aviso, nós precisamos de mais voluntárias. Prepara a sopa e depois distribui sopa para aqueles que moram aqui nesta parte do fundo aqui. Aqui atrás tem uma rua. Aqui atrás tem uma rua. Nós estamos mostrando exatamente o seguinte, olha, aqui é a Igreja Batista Sião, tem uma faixa lá atrás. E nós estamos aqui para abençoar. Agora, isso precisa de quê? Cooperação, precisa de gás de cozinha para cozinhar, precisa, como é o nome, de massa de sopa, né? Macarrão, precisa de verdura. Isso tudo é treliça. Precisa das irmãs lá, né? Chega lá contando o caso, dando risada. E depois vamos distribuir. Aí para distribuir na mão? Não. Pega uns potinhos lá, coloca lá dentro e distribui. Aí vem um irmão, todo bacana, todo metido, pega uma caixa de som que nem ele consegue carregar,
e bota lá no fundo e bota lá. O que é isso? Estrutura. Estrutura, gente. Para fazer o quê? Para chamar as pessoas, para envolver as pessoas. Isso é estrutura. Eu estou explicando isso para ficar bastante claro, porque depois diz assim, então não vale ter estrutura. Vale sim, precisa, porque se a gente está querendo crescer, a gente precisa abrigar essas pessoas. Abrigar essas pessoas. Porque não é só da sopa, não. Existem outras coisas, meus irmãos. A gente precisa ensinar, a gente precisa acompanhar, a gente precisa orientar. Tem muita gente precisando de orientação. Tem pessoas aí que estão precisando simplesmente sentar para conversar, desabafar. A caixa? Ah, sim. Que bom. Sai a videira e esse fruto vai alimentar outros, né? Você vai levar o quê? Se você não levar, quem vai levar? Porque quem está falando agora é de igreja e de pregar. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Gerenciar, financiar, né? Finanças, estrutura, tesouraria. E hoje, eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que não quer mais dizimar porque acredita que o dízimo não é do Novo Testamento. Vocês acreditam nisso? Pois é, acredite porque está sendo ensinado isso e está se vivendo isso. Bem, infraestrutura, organização, governança. Nesse sentido, bons obreiros de treliça são inestimáveis. O que quer dizer isso? Olha só, eu estou fazendo aqui agora o quê? Um trabalho com vocês. O trabalho de despertar em cada um a videira que existe em você. Cada um aqui é uma videira. E nós não podemos jamais permitir que a gente pense que porque está tudo pintado, está tudo lindo, tem uma estrutura, tem a tesouraria, tem a secretária, tem o grupo de louvor, que está tudo bem. Não, está tudo certo. Não. Isso aí é a treliça. Porque se o grupo de louvor vir ensaiar, cantar bonito, e não tiver gente aqui, vai cantar bonito para quem? Isso aqui eu estou falando porque esses obreiros que nós temos aqui, aí está ali, uma obreira passando ali, está cuidando das crianças lá dentro, numa estrutura, e ela faz parte desse conjunto de infraestrutura, assim como outros que existem.
E nós não podemos jamais esquecer, eu posso participar disso. Eu posso participar, eu tenho lugar. Muito bem. O trabalho de treliça, muitas vezes, predomina sobre o trabalho da videira. Sabia disso? Aí eu perguntei ali, por quê? Aí eu botei ali, ó, Dini, você ficou logo no começo ali, ó, ensaio, cargos, atividades, comissões e reuniões. A pobre da videira ficou ali, ó, imprensada. Por quê? Porque nós gostamos, muitas vezes, de ver as coisas, né, funcionando. Né? Eu, por exemplo, gosto de ver quando a igreja está fervendo, aqui um faz uma coisa, faz outra. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Mas acontece uma coisa, a obra de fazer a videira crescer recai sobre... Quer dizer, o ensaio às vezes também nem tem, né, gente? São poucos que querem ensaiar, porque é complicado. Tem outros que não querem participar de outras coisas, ficam ali amuados e tal. Mas o que eu quero salientar aqui, que essas estruturas, gente, ninguém quer jogar fora essa estrutura, não. A estrutura tem que acontecer. Eu estou repetindo isso aqui para ficar bastante claro, porque as pessoas não pensarem, o pastor quer acabar com as estruturas da igreja. Não, não é isso. Eu quero que vocês percebam que muitas vezes nós estamos nessa posição confortável de ensaio, de cargos, de atividade, de comissões, de reuniões. Me diga uma coisa, seja sincero. É mais fácil a gente acertar aqui com o pastor Dácio, para hoje à tarde sair aqui nessa rua, distribuindo folheto, visitando pessoas, ou a gente fazer uma comissão para discutir se vai pintar a igreja de amarelo ou de verde? O que é mais fácil? Porque às vezes a gente fica muito acostumado nas reuniões. Vamos reunir para fazer isso. Não estou dizendo que é errado, não, gente. Mas se a gente se prende muito a isso, aos cargos, vamos definir os cargos? Vamos. Vamos fazer atividades? Vamos. Mas se a gente não compreender que o trabalho de videira é algo que recai muitas vezes sobre poucos. Por que isso que eu estou falando? Porque, em primeiro lugar, você tem que estar em oração. Depois você tem que ir. Você tem que ir. E muitas vezes você diz assim, meu Deus, eu tenho que ir para aquele lugar? Não é assim? É difícil. Não é fácil. Lidar com pessoas que a gente nem conhece. Aí vem a timidez, vem isso, vem aquilo, vem uma série de coisas. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque esse trabalho de sair, de ir, muitas vezes a gente não consegue fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem uma vizinha? Um vizinho? Você já experimentou, eu não sei, quem gosta de fazer bolo, faz bolo, né? Faz um quindim, sei lá, alguma iguaria. E aí leva lá para a vizinha, olha o que eu trouxe aqui. É mesmo, que gostoso. Mas eu vim aqui não só trazer isso, mas eu vim trazer uma porção da palavra de Deus para você. Ô vizinha, eu vim trazer aqui um crochê que eu fiz, uma toalhinha, né? Um bordadozinho. Ó, vizinha, aqui, ó. Eu estou orando por você. Isso aí é o trabalho de videira. Não precisa você sair em comissões. Hoje pela manhã eu estava saindo lá do condomínio, estava chegando 2 testemunhos de Jeová. Disse assim, rapaz, que trabalho bonito. Se eu pudesse, né, que a igreja entendesse
como esse trabalho pode ser feito. Você sabe, quem sabe onde mora? É distante. Ele está lá com a pastinha na mão, a mulher na frente, ela caminhando com a sombrinha para se proteger do sol. O que é que eles vão fazer? Visitar. Prega a palavra lá, né, todo atrapalhado, mas é uma coisa. Eu estou falando aqui não é do jeito que ele prega, mas o id deles. De ir pregar. E às vezes tem um vizinho, tem uma vizinha, tem um amigo no trabalho, na hora do intervalo, nós podemos ser videira. Podemos e devemos ser videira. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente está pensando num complexo estratégico. E esse complexo estratégico, às vezes as igrejas lançam aí, trabalho disso, movimento daquilo, atividade de trazer o show da banda de não sei quem. Isso é muito bom, mas não é videira. Trabalho de videira é você olhar para a pessoa, conversar com a pessoa, discutir com a pessoa as problemáticas, muitas vezes que ela tem enfrentado, e apresentar Cristo como Salvador. É o trabalho de videira. O trabalho de videira deve predominar sobre o de treliça. O trabalho de videira deve prevalecer. O que é isso? Ei, pastor, agora pronto, a estrutura toda ruiu. Não é isso. Por que eu estou dizendo? Porque às vezes se a gente se preocupar muito com a estrutura, a gente vai esquecer das vidas. A gente vai esquecer das vidas. A gente pensa que é só pintar o prédio, deixar bonito, fazer as reuniões, apresentar o relatório. Isso é muito bom. Mas não podemos esquecer, quando a gente privilegia isso, quando a gente só olha para isso, a gente vai ter que sacrificar a videira. Porque a gente não vai viver para as pessoas, a gente vai viver para a estrutura. A gente vai viver para a treliça. Porque eu tenho que tirar tudo dali, pintar toda a treliça para ficar bonita. E tem uma coisa mesmo que eu quero observar. Quando você olha para uma treliça, muitas vezes, eu não sei se já viram isso, às vezes a treliça está cheia de galhos secos. Vocês já viram alguma vez assim? Lá, cheio de ramos secos. Isso significa que um dia ela teve o quê? Ela teve vida, mas secou. Secou por quê? Porque não teve cuidado. Às vezes vem uma erva daninha, você não foi lá podar, cuidar, detetizar, né? Então, quando você vê uma treliça cheia de flores e frutos, você, estão cuidando disso aí, rapaz. Que beleza, está cuidando, está cuidando. Vamos lá. Quando a igreja está nessa condição, então há toda a chance de que a videira fique parecendo cansada. Meus irmãos, eu estou aqui há 19 anos. Tem alguns anos mais atrás que nós passamos numa casa de uma senhora, a minha sogra, a irmã Maria de Lourdes Marques dos Reis. Mas aqui estamos há 19 anos. Então, quando eu olho aqui, eu muitas vezes fico preocupado. Porque eu estou vendo ali a cabeça de Eudaldo ficando branquinha. E eu não estou vendo aqui gente como Dandara, como Sara, né? Como Samik.
Estou vendo um cidadão sentado lá atrás, ali, quando ele chegou aqui para a igreja, todo assim. Agora está crescendo uma barriguinha. Jogava bola, hoje já não pode jogar mais e tal. O que eu estou dizendo é o seguinte, meus irmãos, que com o passar do tempo, se a gente não trabalhar, se a gente não crescer, eu vou ficar aqui na frente falando para as mesmas pessoas. Vou ficar falando aqui para as mesmas pessoas. E sabe o que vai acontecer com as mesmas pessoas? Vão ficar cansados de mim. Porque eu também já estou de cabelo branco. Já estou com 66 anos. Poxa vida, aquele velho todo dia. As folhas são menos verdes. As flores são menos abundantes. Já faz algum tempo que ninguém vê novos brotos. E é aqui que eu quero chamar a atenção da Igreja Batista Sião. A gente está se conformando muito em ficar aqui, parado. E isso não é bom, porque quando a gente não está trabalhando, a gente está dando trabalho. A gente não tem o que fazer, a gente vai criar problema. Vai criar problema com Vanusa, e Vanusa vai criar problema comigo. Porque estamos cansados. E a Igreja do Senhor não pode se cansar com estas coisas. É por isso que nós precisamos pensar nisso, pensar como videira, a partir de videira, indo em direção à videira. Eu sempre falo para minhas netas, e a senhora, vocês precisam se envolver cada vez mais com a igreja. Porque pensa que o futuro está em mim? Não, o futuro está em vocês, jovens. O futuro está aí em vocês. Vocês é que vão dar continuidade. Por quê? Porque nós, muitas vezes, ficamos cansados das estruturas, cansados das coisas que muitas vezes passa, das lutas do dia a dia, e por aí vai. Aqui tem um detalhe importante, o pastor continua trabalhando intensamente, sentindo-se sobrecarregado, pouco apreciado e desencorajado pelo fato de que sua obra fiel, a cada domingo, parece não produzir muito fruto. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Vou esperar domingo à noite, vai ter uma mensagem do pastor. Por que você não traz alguém para ouvir a mensagem? Eu estou falando isso porque o fato de você esperar que o pastor, domingo à noite, se incumba do seu papel, porque aí é o pastor que vai pregar e aí vai fazer apelo, as pessoas devem se converter. Eu tenho uma teoria comigo, assim, eu não faço apelo para crente. Por quê? Porque o crente, ele já sabe o caminho. Ele já sabe o caminho. O que a gente precisa fazer é fortalecer, caminhar. Agora, tem pessoas que ainda não conhecem o caminho e a gente precisa apresentar o caminho. Nós pregamos sobre isso aqui. Agora, isso vai ser feito só no domingo à noite. Não, domingo à noite o pastor vai fazer a mensagem, pronto, vou sentar lá, vou... Mas aí a gente fica cansado. E é cansado mesmo, meus irmãos. Eu sou sincero com vocês. De chegar aqui e dizer assim, meu Deus do céu, quantos bancos vazios. E a gente pregando o evangelho. Não estou dizendo que aqui desse púlpito sai água rota, não. Sai a palavra de Deus. Digo para vocês, com certeza, os pastores que pregam aqui têm trazido a palavra de Deus. E a gente não se move. Por quê? Porque a gente está cansado, gente. De estar só aguardando a estrutura. O que é que vai ter hoje? O que é que o pastor vai pregar hoje? E a gente vai ficar nisso o tempo todo? A gente tem que trazer pessoas para a videira.
apresentar a videira para as pessoas. Porque senão a gente não vai produzir fruto. A gente não vai produzir absolutamente nada. Por quê? Porque todo dia a gente está dizendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu já sei o que vai acontecer. O pastor vai falar isso, vai falar aquilo, eu nem vou lembrar. De fato, ele sente muitas vezes que gostaria de fazer mais para ajudar e incentivar outros a se envolverem na obra da videira. A obra de regar, plantar e ajudar pessoas a crescerem em Cristo Jesus. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu faço para que as pessoas entendam que esse trabalho é de toda a igreja? O trabalho é de toda a igreja, não é o pastor. Não. Cada um tem a sua parcela de contribuição, nós precisamos despertar para isso. E eu fico, sinceramente, muitas vezes eu fico triste. Porque a gente tem a palavra, a gente tem pessoas aqui capacitadas para pregar essa palavra, mas não tem conseguido desenvolver o trabalho de videira. Aí a gente fica preocupado. Eu, por exemplo, eu estou com cabelo branco, estou vendo as pessoas ficando de cabeça branca também, o tempo está passando e a gente não está se envolvendo na obra da videira. Eu estou falando isso para a Igreja Batista Sião. Esse estudo, quando eu li esse livro, disse assim, olha, há algo que eu preciso fazer. Eu não sei o que, Senhor, me orienta. E eu comecei a ler esse livro. E eu vi que esse livro não tem movimento nenhum. Não é para trazer isso, para trazer aquilo, não. É simplesmente o seguinte, desperta a igreja para o trabalho de videira. É só isso. Porque se cada um fizer o seu papel, nós estaremos trazendo pessoas para a treliça. Se precisa melhorar a estrutura, precisamos. Vai precisar de mais de gente? Precisa. Porque quanto mais chega a gente, nós temos aí um projeto, a irmã Lurdinha está sabendo disso, para a gente fazer reforço escolar. Ah, o objetivo é reforço escolar? Não, o objetivo é outro. É lançar a isca. É atingir os lares dessas crianças. É pelo menos tentar tirá-los do meio em que eles se encontram. Esse é o trabalho da videira. Resgatar vidas, esse é o trabalho da videira. Porque a obra da obra de treliça predomina sobre o de videira. A obra de videira é pessoal. É pessoal, gente. É pessoal. Eu e alguém, ou alguéms, né? E é pessoal. E exige muita oração. Você tem orado por um vizinho, por uma pessoa, um amigo de trabalho, uma pessoa que você conhece? Precisa disso aí. Exige que dependemos de Deus e abramos a boca para falar. Não adianta você ficar calado, não. Não adianta ficar calado. Se não falar, não vai ter resultado. A palavra de Deus precisa ser proferida. De alguma maneira, para outras pessoas. De alguma maneira. Se você vem com o intuito de sentar no banco para ouvir a palavra, é porque você quer aprender alguma coisa. Eu sempre digo, não adianta nada a gente vir de manhã aqui. Terminamos aqui uma série de estudos teológicos. Quem sabe o que eu estou falando é porque diz assim, olha, rapaz, teve muita coisa aqui que eu não sabia e comecei a aprender. Por um estudo teológico. Agora, para quê? Com que finalidade?
para eu ficar agora discutindo com o meu vizinho que, olha, porque lá a teologia sistemática, porque Jesus Cristo não disse isso, disse aquilo. É para levar essa palavra de vida para pessoas que ainda não têm vida. Não é para debate teológico, não. É muito bom, mas a gente precisa ser prático. Por que a gente está aprendendo a palavra? Para que a gente tem esse desejo, essa alegria de aprender a palavra? É para levar essa palavra para outros. Primeiro começar em nós. Porque nós somos consolados, nós somos despertados, nós somos orientados, nós somos encorajados, nós somos esperançados pela palavra. Então a gente vai ficar como? Começa ali com o quê? Exige muita diversão. Não é? É o quê? Oração. Porque a gente precisa orar ao nosso Deus. Se a gente crê que Deus faz, Deus tudo pode, então nós temos que clamar para quem? A Deus. A começar de mim. Para que a obra de treliça... Porque a obra de treliça predomina sobre a de videira. A obra de treliça também parece mais impressionante. A igreja toda bonita, toda pintada. Rapaz, teve aqui um pregador, e aí pregou, foi um negócio bonito. Aquele pessoal tocou, aquele pessoal cantou. Impressiona, não é isso? Mais do que a obra da videira. Porque você está fazendo lá, fora desses 4 cantos aqui. Para quê? Para que haja vida aqui. Trazendo vida para aqui. É mais visível e estrutural essa questão desta obra da treliça. É estrutural. Precisamos de estrutura? Precisamos. Mas precisamos de vida. Porque senão a estrutura vai ficar sem vida. Vai ficar simplesmente o seguinte: as pessoas entram ali, sentam no banco, vão embora. Ninguém cumprimenta a outra, ninguém procura saber nada sobre a outra. Porque diz assim, se eu for procurar saber, tem problema demais, eu já tenho os meus. Não é? Eu não quero saber mais de problema, não. Então, a obra da treliça também parece mais impressionante do que a obra da videira. É mais visível, é estrutural. Podemos apontar alguma coisa tangível e dizer que fizemos algo. Está vendo? Coisa bonita foi lá dentro. Como é que está a sala toda arrumada? Tá. Na sexta-feira nós trouxemos uma série de imóveis aí. Cadeiras e tal. Estrutura. Isso é bonito, as pessoas chegam assim, pô, tá bonito, tá. Mas isso não é tudo, gente. É gente que precisa chegar para ocupar esses espaços, essas estruturas. E às vezes as pessoas se enganam, está muito bem, a igreja está fazendo alguma coisa. Não, a igreja está trabalhando, está. Mas não se esqueça que o maior trabalho que a igreja pode realizar é chamar vidas para conhecer esse Deus da vida. E viver esse evangelho da vida. Porque a obra da treliça predomina sobre a da videira. A concentração na obra de treliça deriva-se de uma visão institucional do ministério cristão. É muito possível a igreja se dar totalmente à manutenção de sua instituição. A instituição, manter isso, manter aquilo. Gente, isso é muito bom, mas a gente precisa de ver esse ministério da videira crescendo. Porque a obra da treliça predomina sobre a da videira. Isso tende a acontecer especialmente quando ficamos mais velhos. Tá bom? Senhor, vamos fazer aqui algumas tendazinhas aqui para a gente ficar aqui mesmo? Tá bom, tá confortável, tem banco, tem ventilador, né? Tá tudo pintado, tem som. Tá tudo bom. E nós começamos a ficar cansados, e mais velhos, começamos a ficar cansados da obra da videira. Porque dá trabalho, gente. E aqui eu estou falando porque cuidar de videira dá trabalho.
Você não bota água hoje e fica 15 dias sem botar água na videira, não, na plantinha, não. Você tem que cuidar todo dia. Você tem pelo menos que você passar lá para ver como é que ela está. Assim é o trabalho da videira, o trabalho das pessoas. É pelo menos você ligar para uma pessoa para saber como é que ela está. É você ir lá com aquela pessoa, saber dela como ela está. Esse é o trabalho. Dá trabalho. Então, a videira e a comissão. Vocês conhecem aí, né? Fazendo discípulos. Não é isso? Façam discípulos. O interessante ali, meus irmãos, que é interessante, que a base ali não é fazer discípulo, não. É você ir. Porque não adianta, vou fazer discípulo como? Sem ir? Você tem que ir. Você tem que ir. E aí vem, você vai, depois você faz o quê? Olha a setinha ali. Ensina. E depois faz o quê? Batiza. Porque, gente, não é encher a igreja de gente, não, gente. Não é disso que eu estou falando, não. É você tem que ir, você tem que ensinar, você tem que batizar para formar discípulos. Porque hoje tem um número de desigrejados muito grande, porque é por atacado. Todo mundo aqui está precisando de casa nova, tá? Todo mundo aqui está com problema, vamos orar agora, que amanhã de manhã a sua conta está cheia de dinheiro e o seu problema está resolvido. Aí pronto, venha todo mundo, pronto. Agora ninguém quer saber do juízo de Deus. Deus é amor, mas Deus diz, olha, converta-se, viu? Você lembra o que foi que ele disse para a mulher que estava para ser apredejada? Mulher, ninguém te acusa não, viu? Agora vá e não peques mais. Ou seja, tem orientação. Como é que eu vou ser um cristão aí e continuar fazendo as mesmas coisas? Ah, Pai, tem misericórdia de mim. Ele tem e vai te ensinar. Filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então não fique numa doideira, não. E coloque diante de Deus. Converta-se e caminhe na presença do Senhor. A videira e a comissão não é fundamentalmente sobre missões em algum lugar, em outro país. É uma comissão que torna a fazer discípulos a agenda e a prioridade normal de cada igreja, de cada discípulo cristão. A agenda principal é essa. É ir fazer discípulos. A agenda da igreja é essa, meus irmãos. A agenda é essa, não existe outra. Você diz, não, é porque vou fazer um culto bonito aqui para pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem. O alvo do ministério cristão é muito simples e até certo ponto mensurável. Estão fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? Pergunta é essa, nós estamos fazendo esse trabalho? Estamos. Por quê? Porque estamos cuidando da vida, da videira. A igreja sempre tende em uma direção ao institucionalismo e secularização. Gente, isso tem entrado nas igrejas de uma forma tremenda. É trazendo coisa lá de dentro para dentro da igreja. Que negócio é esse, gente? Eu digo para vocês porque eu tenho conversado com pastores. E é assim, trazendo coisa de fora, é trazendo show para dentro da igreja. É trazendo movimentos para dentro da igreja. É trazendo pecado para dentro da igreja, se não já fosse bastante o que tem. Isso é terrível, meus irmãos, porque esquecemos de fazer o trabalho da videira. Estamos secularizando, estamos trabalhando por atacado, sem qualidade, de cuidar das vidas. Quando o foco muda para a preservação de programas e estruturas tradicionais, se perde o alvo de discipulado. O mandato de fazer discípulo determina se nossa igreja está engajada na missão de Cristo. É isso que determina. É isso que mostra. Nossa igreja é comprometida em fazer o quê?
A missão. Então vamos contribuir para a missão. Não é só isso não, irmão. Nós temos aqui atrás uma área missionária. Aqui atrás, bem pertinho da gente. Se vocês quiserem, depois a gente sai aqui, eu vou mostrar para vocês. Está aqui pertinho. Estamos fazendo verdadeiros discípulos de Cristo. Nosso alvo não é fazer membros de igreja. Presta atenção nisso, tá? A gente precisa fazer, não é membro de igreja, não. A gente tem que fazer o quê? Verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso que muitos estão pongando de igreja em igreja, porque são membros de igreja, não são membros do corpo de Cristo. Aí fica aqui ali, tá? Porque aqui tá bom, eu me aborreci. Por quê? Porque o pastor hoje não me deu a paz do Senhor. Foi mesmo. Seu alvo é dar crescimento à videira e não à treliça. Então eu quero encerrar aqui, porque o tempo já foi, a diretora já está me olhando ali, diz assim, meu Deus do céu, tem que terminar. Mas domingo tem mais. Diga. São o quê? Não produzem mais. Estão cansados, né? Sim. Isso. Para orar. Pronto. E aí, o irmão falou aí nessa questão, e eu citei aqui do cansaço. Porque às vezes você fica cansado com determinadas coisas que insistentemente voltam-se a repetir. Entendeu? E o que a gente precisa descobrir com isso? E qual é o intuito desses estudos? É para que cada um seja despertado a ser uma videira, a trabalhar na videira, para a videira. Como eu vou trabalhar? Você é uma pessoa que vive em uma comunidade. E se você pode acessar essa comunidade, acesse a uma pessoa, 2 pessoas, a 3 pessoas, para falar de uma coisa, simplesmente falar de Cristo Jesus. E aqui, pastor, eu também faço parte dessa videira aqui, o que eu posso fazer?
Você também tem que entender que nós, como videira, cuidamos de videira, de vidas. Dentro da igreja tem vida. E a gente precisa cuidar do nosso irmão também. Todo mundo é perfeito? Não. Não somos perfeitos. Mas na seara do Senhor, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos prevalecendo acima de tudo, porque existe um Espírito em nós nos capacitando, muitas vezes, a entender a situação que está acontecendo com aquela pessoa. E aquela pessoa muitas vezes está passando por uma situação muito complicada e que a gente não vai entender enquanto a gente não estiver com ela, orando por ela, andando por ela. E aí, quando a gente está cansado, muitas vezes se desiste, né? Logo no primeiro momento, a tendência é nós desistirmos, porque não entendemos o trabalho de videira que temos que fazer. Tá bom? Que Deus nos ajude, que Deus complemente isso, e vai ter vários outros. A coisa vai aumentando aí e vamos esperar que a igreja compreenda e se torne uma videira frutífera.